Ele o que é devido. Aquilo que vem de dentro do nosso coração e não somente sai dos nossos lábios, mas é aquilo que nós professamos no dia que aceitamos o nosso Senhor. O dia que o recebemos e tivemos Ele como Rei, Senhor e único Salvador. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez: grande é o Senhor. Oh, aleluia, te adoramos, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus. Queremos. Oh, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Agradecer-te por todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Por todas as bênçãos que tem nos cercado e nos alcançado, Jesus. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor continua derramando sobre nós infinitas bênçãos, amor e bondade. Nós queremos te bendizer, Jesus. Eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Pai. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em
supremo e digno de louvor. Glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Você pode declarar mais uma vez? Digno de glória. Digno de glória. Oh, aleluia. E honra. Levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual, não há outro igual a ti, não há outro igual, não há outro igual a ti. Aleluia. Ao Senhor nesta noite, a Ele honra. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Poderoso, soberano, aleluia. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Ainda nessa dimensão espiritual, nós vamos ter agora um momento, onde vai se falar da importância do ministério diaconal. E para fazer esse momento, eu vou chamar aqui o diácono Marcos, que está com essa responsabilidade. Ele vai trazer aqui uma breve reflexão sobre o ministério diaconal. E vou aproveitar o ensejo, vou chamar aqui já os aspirantes ao ministério diaconal, que vão me lugar aqui na frente. Parece que eles ainda não se aperceberam do fato, mas esse lugar aqui está reservado para eles. Rosalvo e o obreiro Fábio. Zé Marcos. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Eu estava falando com o Fábio, com o Rosalvo, ainda obreiros, mas quando saírem dessa noite daqui, diáconos do Senhor. Eu falei com eles que eu me lembrei da época que eu fui consagrado. Foi em 2002, na mesma época que eu estava terminando o seminário, e a igreja estava, na época, crescendo, e quando a igreja tornou-se filha do Grotão, e depois o pastor Ariovaldo veio e fez com que a igreja se tornasse ali igreja, e dali, naquele mesmo momento, nós fomos consagrados. Então, assim, é uma experiência para a vida inteira.
Então, eu posso dizer que entendo como eles estão se sentindo agora, porque é algo realmente marcante. Quando abrimos o livro de o livro de Atos, capítulo 6, aqueles primeiros 3 versículos, é algo interessante porque a Bíblia diz ali que no versículo 1 estava havendo uma confusão, porque os romanos reclamando dos hebreus, porque as suas esposas, as suas viúvas não estavam sendo tratadas de forma adequada. E quando vamos para o versículo 2, os apóstolos ali, eles tomam uma posição. Olha, não é conveniente a nós estarmos cuidando disso, porque precisamos nos dedicar à palavra. Então vamos levantar 7 homens para fazer essa obra. E o que me chama a atenção nesse versículo 3 são exatamente o seguinte: quem são esses homens? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, essa foi a escolha determinada pelo Espírito Santo, para que esses 7 homens estivessem à frente da administração de toda a igreja. Que o diácono ele tem essa função poderosa. Ele é um grande administrador de tudo que acontece na igreja. O seu ofício, ele está ligado diretamente a cuidar de pessoas. O seu ofício está ligado diretamente a permitir que as pessoas que chegam na igreja estejam bem, se sintam abraçadas, se sintam amadas. Porque quando as pessoas entram por ali, a maioria delas estão todas destruídas. E quando elas chegam aqui, elas veem tudo isso e sentem assim. Então, podemos dizer que o serviço foi executado de forma correta. Então, essa é uma das grandes funções nossas, diáconos do Senhor. E quando eu olho para o Fábio e o Rosalvo, eu só consigo enxergar 3 coisas. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, não temos nem muito mais o que falar além disso, porque são as qualificações que Deus determinou pelo Espírito Santo para que esses homens, esses diáconos fossem separados por Deus. Então, eu com certeza enxergo tudo isso neles e tenho certeza que a partir de hoje, uma grande obra vai começar nas suas vidas. E tenho certeza que Deus está com vocês e vocês farão uma grande obra em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Depois dessa breve palavra de reflexão, agora é um momento de nós entregarmos também para os nossos candidatos uma singela lembrança, para que vocês lembrem, né, como esse dia ficou marcado na vida de vocês. E eu vou aqui chamar 2 diáconos, né, diácono Davi, primeiramente, e depois o diácono Marcos. Deixa eu ver se está certo. Está certo. Ok. Então, diácono Davi, você vai entregar essa lembrança ao obreiro Rosalvo e vou te entregar o microfone para você fazer a sua declaração. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também estava me lembrando, agora também, quando eu fui consagrado lá na igreja, lá em Vieira Fazenda, que é conhecido como Jacarezinho. Então, o pastor, quando eles começaram a escolher, aí os irmãos falaram assim, olha, você vai ser um diácono. Eu falei, eu diácono? Que isso? Mas era uma grande responsabilidade. Mas a gente é chamado para isso, para grande responsabilidade. A gente é chamado para fazer aquilo que Deus determina para a igreja, né? E foi uma coisa muito bonita, muito legal, mas Deus sempre nos chama
a responsabilidade. Amém? Eu quero deixar os nossos amados irmãos em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Há tempos atrás, vocês andavam nas trevas, não conheciam Jesus, mas hoje vocês vão ser conhecidos como diácono na igreja. Em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, que vocês possam ser coluna aqui na igreja e coluna na sua casa também. Que Deus possa, Rosalvo, estar fortalecendo você, como você é um homem dedicado, muito amável. Você é aquele rapaz, vem, já está aqui. Pensou no Rosalvo, ele já está aqui na igreja. Amém. E ele é aquele pessoa que no começo vinha aqui para a igreja limpar a igreja. Quando eu abri o portão, Rosalvo já estava aqui na igreja. Então, Rosalvo, que você continue assim. Você é propriedade exclusiva de Deus. Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Aleluia. Grande palavra do diácono Davi. Eu estava aqui me lembrando de uma outra coisa. Quando comecei a vir para aqui para a igreja, a gente, difícil de não ser, quando você se torna ministro, você passa a ser uma pessoa muito observadora. Quando você é um pregador, então, mais ainda. Então, a gente acaba sendo assim muito observador. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o Fábio, quando ele fez um momento de dízimo e oferta, não foi nem direção do culto, um momento de dízimo e oferta. Eu vi quando ele começou a falar, eu percebi ali um grande homem de Deus, que com certeza chegaria ao que chegou hoje, e com certeza tem como chegar ainda muito mais. O que eu vi ali, o que eu observei, foi exatamente isso. Então, Deus te abençoe, varão, de deixar ser esse presente, que Deus te abençoe grandemente. Amém, irmãos. Essa mesma dimensão espiritual, aproveitando esse ensejo, nós vamos chamar agora o pastor Paulo, que está responsável por trazer a mensagem essa noite, para nos abençoar através da palavra. O grosso ficou para mim, né? Aleluia, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, graças a Deus. Irmãos queridos, eu me sinto honrado em poder estar aqui outra vez, obedecendo, eu diria obedecendo, ele não me convidou, ele me intimou a estar hoje aqui, que o pedido dele é uma intimação, glória a Deus. E eu dou graças a Deus, eu vi as garotas dele aqui cantando. Eu estava falando para ele ali que quando eu o conheci, essa mais nova deveria ter entre 4 e 6 anos. E você vai ver como é que Deus faz as coisas. A gente nunca sabe como Deus trabalha. Eu perguntei a ele se as filhas dele estavam na igreja. Ele disse que sim, todas trabalhando. Aí eu pergunto agora, irmãos, porventura, elas iriam saber, ainda quando estava na outra igreja, que lá elas já trabalhavam.
e aqui fariam a mesma coisa? Porque Deus, a escolha dele é algo assim muito infinito. Eu costumo dizer que Deus, ele é uma espécie de garimpeiro. Ele busca verdadeiros valores, aonde parece que ninguém dá crédito, ele vai lá, tira, coloca aqui dentro e o nome dele é glorificado. Aleluia. Que não é o caso delas. Mas eu fiquei satisfeito, porque hoje está uma situação tão difícil nas igrejas. É tão difícil conservar uma jovem hoje dentro da igreja, um jovem. Porque a diversificação de entretenimento que existe hoje, lá no mundo, parece que fascina as pessoas a estarem lá fora. Ou então, eles serem pessoas que, eu não diria que cultuam, que estão no templo adorando, e depois passam a estar lá no mundo da mesma forma. Então, eu digo com toda a sinceridade, eu fiquei muito satisfeito. E certamente, amados irmãos, Deus, a Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Louvado seja o nome de Jesus. E eu gostaria de deixar um versículo na palavra de Deus. Obrigado. Esses dois moços que estão aqui, aleluia. Eu não costumo, às vezes, dar os parabéns para quem é consagrado, se bem que eles estão sendo separados, porque a palavra diácono significa servo. Eles já eram servo. Hoje, oficialmente, eles estão fazendo o trabalho. Isso não significa que eles não vinham fazendo. É que eles criaram verdadeiras evidências de serem o que a partir de hoje eles serão. Amém? Aleluia. Diácono. A Bíblia diz assim, vou contar uma coisa aqui para vocês interessante. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo, não é? Amém ou não amém? E ele fugirá de vós. Eu servi numa igreja, irmãos, diácono, presbítero, pastor, sofre muito. Aí eu tinha lá uns 4 diáconos, lá no Pernambuco. E tinha uns garotos lá que não era brincadeira não. Aí um dia um disse assim, olha, a Bíblia diz, resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Porque na realidade o diácono sofre com essas coisas, viu? O diácono, parece que ele às vezes é flanelinha de igreja. O diácono, ele é porteiro. Ele é carregador de recado. Aí a mãe chegou com a criança, fez xixi ali, ele vai pegar um pano e colocar ali, porque o diácono acha, não é o caso deles. Amém, irmãos? E foi um amém tão desnutrido, não foi? É o seguinte, é que às vezes eu estou falando aqui o que se deve ser falado, o que deve ser esclarecido. O diácono, ele é um polivalente. O diácono, ele, da mesma forma que ele vai ali, uma mulher está atrapalhada com a criança, e ele pega a criança, acomoda a criança, é o homem que na falta do pastor Edson, de uma pessoa que sucede ele aqui, ele levanta aqui, saúda todos com a paz do Senhor e começa a fazer o trabalho de Deus, que para isso eles foram chamados. Glória a Jesus. Irmãos, sentado mesmo. Paulo, ele tinha um filho na fé, que tinha tudo para dar errado na vida de Timóteo. A mãe dele era judia. Ele, filho de pai grego. Então as coisas parecem que não ia dar certo. Aleluia. Mas quando Deus está no controle, o diabo só atira no pé, no próprio pé. Quando Deus está no controle, as coisas fluem. Aleluia. Agora, eu quero só abrir um parênteses aí e dizer para os irmãos que ainda
Muitas vezes, Deus está abençoando, mas a igreja está sofrendo. O fato da igreja estar sofrendo não quer dizer que Deus esteja ausente. Às vezes as pessoas vão embora. Eu já fui vítima muito disso aí, de meia dúzia de gente, uma dúzia está indo embora. Mas não tem problema, aleluia. Eles não podem calar a sua voz aqui dentro. A ausência de quem sai não calará a boca de vocês que estão aqui dentro. Aleluia. Interessante. Esse versículo que eu falar, ele é meio apimentado, viu? Mas é assim mesmo. Glória. E também estes sejam primeiros provados. Não é coisa boa não, hein? Depois sirvam, se forem irrepreensível ou irrepreensíveis. Glória a Deus. O que seria irrepreensível? Irrepreensível seria uma pessoa que não tem falhas? Não, todos nós cometemos falhas. Aleluia. Só que nós precisamos entender que para quem faz parte no ministério, para quem faz parte do ministério da igreja, ele tem que ter um nível de pensamento, viu vocês, acima daquilo que alguém pode pensar aí na nave da igreja. Por quê? Porque eles são cabeças. Isso não significa que vocês não são, mas eles foram levantados para quando alguém cair, eles estarem de pé. Alguém poderá fazer qualquer coisa, distúrbio, criar tumulto, mas eles estão fora disso aí. Porque, segundo a Bíblia, eles foram levantados para apagar fogo, não fogo do Espírito, mas certas agitações que existem na igreja, como existem na igreja de Atos. Glória a Deus. É preciso que entendamos, irmãos, que ministério não é ganhar dinheiro, não é ofício, é chamada de Deus. Por que é que muitos ministros, doutor em divindade, com a hermenêutica lá pelos ares, escritor de grandes livros, como Jimmy Swaggart e tantos outros, aleluia, Gesiel Gomes e tantos outros homens, irmãos, que na realidade vale e valia apenas estar ouvindo aqueles homens, aleluia, mas deram uma caída. Glória a Jesus. É preciso que estejamos, irmãos, ligados em Deus. E essa pós-modernidade que está se vivendo nas igrejas, essa libertinagem que existe, de certa forma, linguagens profanas de pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, linguagens obscenas, palavras obscenas, palavra de baixo calão, que sai da boca de um que se diz obreiro, está incompatível com o que ele diz ser. Aleluia. Jesus disse, não foi nenhum profeta, nenhum apóstolo que falou, saiu da boca de Jesus, que de uma fonte não pode sair duas qualidades de água. Ou ela é potável ou ela não é. Glória a Jesus. É por isso, amados irmãos, aí o convívio. No Salmo 1, tem uma receita lá para quem quer santificar a vida. É uma receita aquele Salmo 1. Aí a pessoa
Alguém já disse, dize-me com quem andas. Às vezes a gente anda e vive com certas pessoas que, se não tivermos cuidado, com o tempo você vai aderir os costumes daquela pessoa, aqueles maus hábitos que para o diácono, para o presbítero, para o evangelista, para o pastor, para aquele que canta, para aquele que diz ser crente, não é compatível com isso. Aleluia. É uma coisa, irmãos, que não se admite, que não se adota. Glória a Jesus. A igreja do primeiro século, ela teve coisas que essa igreja não tem. E essa igreja hoje tem o que eles não tiveram. Vou dizer uma delas. A igreja, ela vivia tão voltada para o que Jesus pregou. Preste bem atenção nisso. Que tudo quanto eles tinham, eles traziam e colocavam nos pés dos apóstolos. Tá aí. Porque quando Jesus pregou, ele pregou de uma forma tão exata, que na mentalidade e na compreensão deles, eles não precisavam possuir nada, que Jesus já estaria de regresso, de volta. Então, para que possuir alguma coisa? Mas eles também tinham uma coisa chamada a união. A dor de um era a dor do outro. Glória a Jesus. A dor desse aqui era a dor daquele. A igreja do primeiro século viu coisas que essa não viu. E a igreja de hoje está vendo coisas que ela não viu e vice-versa. Por quê? Eu vou dizer, irmãos. Primeiro, o que essa igreja tem hoje e a do primeiro século não tinha? A liberdade de pregar o evangelho de Jesus. Temos liberdade no nosso país. Temos liberdade. Meses e anos pós ressurreição de Jesus, e Jesus deixou tão evidente, a evidência foi tão grande da sua ressurreição, que ele passou em torno de 40 dias ainda aqui na terra, comeu peixe no mar de Tiberíades. Ele esteve com seus discípulos, conversou, bateu papo com eles. Foi visto por mais de 500. Então ninguém podia dizer que ele não havia ressuscitado. Glória a Jesus. E depois foi para o seu lugar de origem, o céu. Agora ficou a igreja aqui na terra, amedrontada com problemas que possivelmente poderia acontecer. Se mataram o pastor, o que farão então das ovelhas? Era certamente o pensamento. Isso é uma analogia minha. Eles pensavam. Então vamos nos segurar aqui dentro. Crianças, vocês não vão sair daqui. Mulher, fica dentro de casa. Ninguém sai aqui. Ninguém sai. E ninguém via um judeu participando de nada das atividades seculares da época. Todo mundo fechado. Só que Deus tem uma maneira de trabalhar que só entende. Às vezes só entendemos quando estamos já do outro lado do problema. Glória a Jesus. Jesus mandou uma perseguição, mas tão tremenda, que eles tiveram que sair de dentro de casa, porque o povo começou a arrombar a porta, bater, derrubar, fazer e acontecer, porque eles teriam, aquilo ali era um ato permissivo de Deus, para que eles saíssem no mundo, e onde eles saíssem, chegava como verdadeiros brasas vivas, pregando o evangelho da salvação. E se eles estivessem lá dentro, eles não fariam isso. Olha aí, o trabalhar de Deus, é o trabalhar de Deus. Glória a Jesus. Então, quando nós estamos no templo adorando a Deus, irmãos, não somos diferentes de quando estamos lá no trabalho, junto de mulheres. Uma pouca vergonha tão grande, às vezes no refeitório, onde eu trabalho mesmo. Aleluia. Mas a gente precisa ter aquele perfil. Aleluia. A gente tem uma estrutura já formada. Ainda, qual é o seu nome? Fábio. Fábio. Eu tenho um sobrinho chamado Fábio. Fábio, ainda que alguém tente persuadir a sua pessoa, você não pode abrir margem para que isso aconteça.
Eu vou batizar agora em setembro algumas pessoas. Uma neta minha e 2 outras pessoas. 3 pessoas. Seria 4. Mas o irmão que eu queria batizar ele disse que não podia. Eu disse, mas por que você não vai ser batizado? Aí ele disse, porque eu estou orando a Deus, para Deus não deixar entrar nada na minha mente que seja ruim. Eu disse, então não vai conseguir não, irmão. Eu disse, como não vou? Eu vou orar a Deus para isso não acontecer. Digo, meu irmão, o pensamento vem para a nossa mente, que você queira ou que não queira, que você ore ou que você não ore. Cabe a você estar provido do Espírito Santo de Deus na sua mente, na sua vida, para que aquele mau pensamento não tenha boa receptividade quando chegando ali. Aí eu disse a ele, não podemos proibir que os pássaros sobrevoem sobre nossa cabeça. A gente não pode proibir. Agora, não podemos deixar ele fazer nenhum. Ou seja, o pensamento vem na sua mente. Esse pensamento para pecar, para fazer tanta coisa. Mas cabe a você como servo de Deus, porque, primeiramente, você sabe que você, entrando em situação diferente, difícil, você vai causar um escândalo na igreja. A família vai ficar estarrecida pelo acontecimento. Você vai trair a fé, a consideração, a amizade, a confiança de algumas pessoas da igreja. E você vai criar um transtorno muito grande. Então vamos pensar antes disso aí. Porque uma das coisas, Paulo disse aos Efésios, Paulo estava preso e escreveu carta ao povo de Éfeso. Ele disse, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para não pecar, irmãos. Para não andar segundo o mundo, segundo as concupiscências mundana. O que seria concupiscência? Ela vai certa e depois se divide. Primeiro, falta de domínio do Espírito na vida do indivíduo. Aleluia. Nós precisamos ver essas coisas. Porque o mundo, irmãos, abraça você do jeito que você chegar lá. Agora, o céu não te abraça dessa forma. É preciso, o apóstolo Paulo diz, que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Veja o que é. Quer dizer, quando eu volto para o pecado, então eu voltei a ser o inimigo que eu era antes. O inimigo de Deus. Glória a Jesus. Então, também estes sejam primeiro provados, que certamente eles já foram. Já deram evidências claras de que servirão ao Senhor com entendimento. Ainda que muita gente tenha ido ou vá embora, não sei. Mas eu gostaria de dizer para a igreja, irmãos, que não é o fato de lá em 18 e 20 de São Mateus, lá está escrito, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Isso aí não é uma apologia à fraqueza e uma apologia ao número menor. Não é nada disso. É que na pior das hipóteses, quando alguém estiver pensando que pelo fato de faltar fulano, ciclano, beltrano, mais tanto, e você só está com um número pequeno, não significa que Deus não está presente. Deus está sim, abençoando a igreja, o nome dele está sendo glorificado. O nome dele está sendo sim glorificado. Eu tenho um culto que eu faço na esquina. Eu moro ali na estrada de Madureira, como que vai para Nova Iguaçu. E da estrada para minha casa é negócio de
30 ou 40 metros. Moro perto. E eu boto uma caixa de som aos domingos. Eu digo, gente, tem um churrasco para a gente aí hoje. Churrasco bom. Aonde é o churrasco, pastor? Lá na esquina, nós vamos pregar o evangelho de Jesus ali. Eu digo, mas isso é churrasco, pastor? Eu digo, faz de conta. Faz de conta que você está comendo uma carninha lá, uma asinha de frango. Tem uma carne para você queimar, que é a sua carne no sol ali junto comigo, em nome de Jesus. Tem uma carne a ser queimada. Vamos queimar essa carne. Uma vez eu falei, irmão, tem uma carne para a gente queimar, mas nego pulou lá, irmão, ô glória. Vamos queimar essa carne, eu falando para eles. Aí quando foi essa semana domingo passado, eu fui lá no barbeiro tirar o que já tem pouco, né, o cabelo. E aí quando eu estou sentado aí, o camarada chegou e disse, e aí, pastor? E aquela oração gostosa que eu escuto daqui, quando vocês estão ali, aquela palavra boa. Aí eu digo, olha, o povo está ouvindo. Você pensa que o povo não te ouve? Ainda que eles não te dêem atenção. Mas a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Você poderá estar dizendo uma coisa aqui, e alguém vai passando, e aquela palavra ficou lá dentro. Então, eu gostaria de ainda dizer para a igreja aqui, glória a Jesus, que nós, irmãos, não podemos nos entristecer por causa da fraqueza de alguém. Porque lá, com o povo de Gideão, enquanto alguém contava fraqueza, enquanto alguém murmurava, ele estava trabalhando em prol daquele povo. Aquela eira que servia não para bater o trigo. Eu não sei se vocês, não sei se eu já disse alguma vez aqui ou na outra igreja quando vocês estavam lá, mas malhar trigo é como se você plantasse feijão e pegasse aquelas ramas com aquelas bages e batesse ela. Aí sai o feijão da palha. Isso aí é malhar. É assim que ele estava fazendo no lagar. Batendo, o trigo caía. Batendo, o trigo caía. Que ali era o lugar deles pisar as uvas. Mas um lugar talvez inóspito, não era apropriado para isso. Mas ele fez. O bom obreiro, ele não tem dificuldade de fazer quando Deus está com ele. A dificuldade vira facilidade. E o que é fato, irmãos? Porque era mais ou menos, eu acredito, pelo que a gente já viu, os estudos mostram, que era mais ou menos uns 50 metros quadrados, a eira, né? Onde eles colocavam o trigo, espalhava, e isso de olho nos midianitas. A gente tem que trabalhar, estar de olho ali, para ver se alguma coisa vem contrária. A gente precisa olhar. Jesus disse, olhai, orai e vigiai. Olhai, orai e vigiai. Isso aí que a gente tem que fazer. Aí o que acontece? Eles estavam ali, irmãos, mas sabia que os caras vinham e destruíam tudo. 7 anos teriam que passar naquele sofrimento. Pecado é brincadeira. Pecado é brincadeira. 7 anos teriam que passar. E enquanto eles murmuravam, e fome, um problema, e outro, e tal, Gideão estava trabalhando. Ou seja, a primeira impressão que nós temos é que ninguém dava um apoio para o Gideão. Ainda assim, ele não desistia do seu trabalho. Você pode estar fazendo um trabalho aqui dentro que talvez você diga assim para você pense com você. Olha, eu não sei se está acontecendo, mas se acontecer, amém. Aí você vai pensar, poxa, eu estou sempre fazendo isso aqui e ninguém me ajuda. Faça o trabalho que Deus está fazendo com você. Fazendo trabalho é igual a pessoa que é quadrilha, é tipo a Lavantu. Tem que trabalhar Lavantu com todo mundo, vamos lá, todo mundo, é assim?
É a Lavantu e a Narie. Aqui é diferente, irmãos. Aqui, você já viu aquela história? Você apanha para comer sabão, depois apanha para saber que sabão não se come. Aqui você trabalha, ainda que ninguém olhe para o seu trabalho, mas saiba que Deus está vendo. Amém, vocês dois aí? Só eu. Quantos anos tu tem? Tem 20 anos? Tu não tem cara disso não, hein? Às vezes quando alguém chega perto de mim, diz, pastor, quantos anos você tem? Eu digo, vou fazer 72. Aí ele diz, não parece não. Eu digo, aí quando eu fico alegre, parece ter 80. Eu digo, que isso? Que isso? Então, irmãos, é o seguinte, veja só. Somente eu trabalhando aqui, Gideão estava lá malhando. Aí o Fábio está aí trabalhando, mas marcou com o outro, teve um problema no outro, o outro não pôde vir e nem disse porque não vinha. E ele ficou só aqui. Aí vem uns pensando, o diabo começa cutucando. Está vendo tu? Tu está sozinho na parada aí? Tu está vendo? Tu está mal arrumado. Tu parou mal, hein? Isso da igreja para tu não, cara. Aí o cara fica, será que não? Não, cara. Tu tinha que estar subsidiado, cara. Vai para a igreja de fulano de tal. Tu vai ver que é gente lá. O diabo fica futucando. Irmãos, olha só. A Bíblia, o apóstolo diz que o diabo, ele vive bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, eu estou fazendo o trabalho de Deus? Amém, porque eu estou fazendo. E outra coisa, hein? Tem mais outra coisa. Hoje, ser o que vocês são hoje, vocês já eram. E vão continuar sendo melhor ainda? Dê graças a Deus. Porque é privilégio de alguns permanecer na obra de Deus e chegar a ser diácono da igreja. Isso é privilégio. É privilégio, sim. Glória a Jesus. Mas Gideão estava lá malhando. Irmãos, quando eles batiam a palha do trigo, lá, que era na eira lá, ele estava agora ali dentro, porque o negócio estava feio. Mas quando eles espalhavam o trigo na eira, o que era que acontecia, irmãos? Olha agora, quero que vocês entendam isso aí agora. Eles batiam, aí saía o trigo da palha, mas estava misturado a palha com o trigo. Só que eles pegavam, colocavam na peneira, jogavam para cima, a palha ia embora, que não somos nós, e o trigo ficava na peneira, essa peneira que Deus quer que a gente permaneça glorificando o nome santo dele. A palha sempre vai embora, por incrível que pareça. Levantou o trigo, é mais espesso, pesa mais do que a palha. A palha o vento levou, o trigo desceu, a peneira segurou, alguém levou e guardou. Esse vento que passa, irmãos, às vezes, somente palha vão com eles. O Salmo 90, veja na sua Bíblia, por favor. Glória a Jesus, para a gente terminar. Daqui para 3 horas da manhã eu termino. Mas, veja aí, Salmo 90, glória a Deus. Que hora é essa? Já é 10 horas? Não? Aleluia. 20h49 ainda. Ainda vou cansar muito você. Irmão, veja, Salmo 90, aleluia. Glória a Deus. 92. Versículo 12 em diante. O justo, não é qualquer um não. Não é qualquer um, o justo. É o justo. Florescerá, na minha versão, florescerá como a palmeira. Por que a palmeira? Tenta arrancar uma palmeira. Tenta arrancar ela. Ela quebra no talo, mas não sai não. As irmãs que sabem disso melhor do que os homens. Tenta tirar uma palmeira. Tenta.
Por mais força que você tenha, você é bom na academia, eu quero ver você quebrando ela lá. Puxa lá. Ó, o justo florescerá como a palmeira. Crescerá. Ó, crescimento. Crescerá. Como cedro no Líbano. Aí agora vem uma coisa gostosa. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso. Olha, só aqueles que estão plantados. Só os que estão plantados. Quem está plantado tem raiz. E a raiz não se quebra com facilidade, gente. É o grande fato de termos pessoas. Eu sofro esse problema. Eu estava falando com o pastor, hoje mesmo está saindo. Essa manhã está saindo um evangelista com a esposa e 2 filhos lá. Um filho, aliás. Mas por quê? Aleluia. A pessoa vai ficar de igreja em igreja? Não. Por que será que pessoas ficam de igreja em igreja? Não filia-se a uma igreja e nela cria raízes. Por quê? Aí ele diz aqui, ó, é o salmista. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Agora, vem uma coisa boa aí para quem é velho, viu? Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Às vezes, pessoas reclamam da idade. Eu, pelo menos, irmão, quando eu me levanto de manhã, igual cachorro, de 4 pés, reumatismo, uma coisa, outra. Aí depois que esquenta, aí acabou. Acabou. Eu trabalho 5 dias por semana, ainda dou manutenção no laticínio, em Paciência, que eu sou eletricista. Aprendi muita coisa com esse cidadão aí. Ele era meu chefe ainda. Né? Aí o que é fato, irmãos, é que as pessoas parecem se entregar. Eu tenho uma filosofia de vida espiritual muito diferente de muita gente. Segundo Crônica, capítulo 15, versículo 7, lá vai dizer assim: mas esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Às vezes estamos com uma enfermidade, aleluia, às vezes não é patologia, às vezes é a cabeça que pensou muito num problema que ele não pode resolver, e ela ocasionou a dor de cabeça, e quando a cabeça vai mal, todo o corpo tem que padecer. Às vezes não é patologia, foi um pensamento, vai aquela coisa toda. Mas às vezes é patologia, mas eu creio. Irmãos, você não é crente para descrer. Aqui você tem que crer que Ele é galardoador daquele que busca Ele. É? Ele é galardoador. A gente precisa entender. Eu sempre digo a Jesus: Senhor, eu não sei quando é que o Senhor vai me levar. Agora, até lá eu já fiz muita raiva ao inferno. Até lá eu já fiz muita raiva para o diabo. Aleluia. Eu induzo as pessoas. Jesus, ele até, como se fosse, Jesus nunca foi irônico, claro. Mas veja o que ele diz. Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Essa pergunta está soando até hoje. Que fé seria essa? Fé da obediência, de fazer a obra, independente do que esteja acontecendo, irmãos. Porque eles hoje são diácono. Mas sabe lá o Senhor, Deus sabe mais tarde para onde eles vão. Eles poderão não ficar aqui mais tarde. Vai desviar? Que nada. Eles vão crescendo cada vez mais no Espírito aqui dentro. E vai haver um lugar, quem sabe, aonde Deus possa colocar um deles. Ah, mas tem questão de idade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. De 0
há 40 anos, Moisés passou no Egito. De 40 a 80, lá no deserto, ao lado do sogro e da mulher dele. Mas agora, com 80 anos, é que ele estava preparado para ir lá para o Egito. No meu conceito, ele ia com 40. Para mim, ele iria com 40. Não, Deus ainda deixou ele 40 anos fora. Com 80 anos, agora que o camarada está preparado para ir. O tempo de Deus, irmãos, é o tempo do Altíssimo. Aleluia. Mas eu continuo aqui dizendo, para os diáconos aqui, que eles terão que induzir o povo a ter fé. Eu estava chegando do Mato Grosso, 93. Aí, eu ia passando, presta bem atenção nisso, hein? Talvez você não sirva para você. Talvez não sirva. Mas você vai ficar com isso na memória. Talvez não sirva hoje, amanhã poderá servir. Aí eu fui passando na frente da casa do pastor, que era o meu pastor, Ananias José de Lima. Ele disse, Paulo, vem cá, meu filho. Aí eu entrei. Você acredita nisso? Quando eu fui entrando no portão dele, o Espírito Santo de Deus bradou dentro de mim e disse assim, ele vai te chamar para a obra. Aí me deu uma frieza no coração, eu passei. Aí ele disse, meu filho, vai para onde? Eu disse, vou comprar um pãozinho ali para a gente comer. Senta aí. Aí eu já sentei meio descabriado, né? Aí ele chegou para mim e disse, preste bem atenção nisso. Paulo, você ama as almas? Eu digo, amo, pastor. Ele tinha um negócio de falar com a gente alisando. E vinha alisando meu ombro, como que dia, amansando o leão, né? Aí, você ama as almas mesmo? Sim. Eu tinha vindo com ele numa noite anterior, que nós fomos dar uma ceia, lá numa cidadezinha pequena. Aí ele disse, Paulo, quantas pessoas você viu ontem na igreja? Não, ele disse assim, você viu a igreja que nós fomos ontem? Eu digo, vi, pastor. Aí eu disse, a igreja, o que o senhor quer dizer, 5 mulheres e um homem? Aí já deu um ponto de fraqueza. Ele disse, sim, claro, 5 mulheres e um homem. Só que tem o seguinte, é que o obreiro de lá está indo embora. E as ovelhas, quem vai cuidar? Aí eu disse para ele, eu não sou. Eu não, pastor. Eu? De jeito nenhum. Ele disse, calma, meu filho, eu não terminei a história, não. Paulo, quem vai tomar conta daquele povo? Você é a pessoa escolhida. Apontou o dedo assim, no meu narigão aqui, ó. Eu disse, eu, pastor? Aí eu disse, dá licença, eu vou levantar? Ele disse, pode se levantar, mas é você. Aí eu não fui mais para padaria, não, eu voltei para casa. Aí entrei, a empresa pagava para mim casa, água e luz. Eu tinha ido para o Mato Grosso, fazia parte elétrica de um britador na época. Quando eu voltei e tal, aí eu entrei em casa, a Gidalva disse, foi o que aconteceu? Eu disse, Gidalva, senta aí. Aí os meninos, o que foi? O que foi? Aí, fica quieto aí. Gidalva, deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso aqui serve para as mulheres daqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se porventura o pastor Ananias mandasse a gente tomar conta de uma igreja que eu vi lá, que eu fui com ele ontem lá, dar uma ceia, desse tamanho a igreja, o que você acha disso? O que você faria? Aí ela parou, aí disse assim, sofrer por sofrer, é melhor sofrer fazendo a obra de Deus. Eita. Aí eu olhei para ela assim, verdade? Ela disse, eu estou falando para você, a gente vai. Aí voltei lá animado. Pastor, eu vou. Se você vai, meu filho,
Quinta-feira eu vou. Vocês foram? Nem eu. Nem eu. Viu que o homem é falho. O homem não é brincadeira não, gente. Viu? Cadê? Gostar doido, gente. A gente estava assim, que isso, rapaz? Você não falou que ia? E eu tava, já fiquei aqui toda animada. Eu disse, foi mesmo, vou voltar lá de novo. Pastor, aí ele já me olhou assim, ele disse, fala. Domingo. Tu vai domingo, Paulo? Eu digo, vou, pastor. Vou. Irmãos, quando eu saí dali, eu tremia mais do que motor de Toyota. Para casa, eu falei com a esposa, eu digo, a gente vai domingo. Aí eu fui lá, falei para o tesoureiro, para ele pagar um caminhão e levar minhas coisas e botar lá na igreja. Foi 5 anos de bênção que eu passei ali, irmãos. Eu cheguei no dia 3 de outubro de 1993. E vai comigo para o céu essa data. Vai comigo para o céu. Ficou escrito em letras garrafais. Aí, o dia 12, 3 para 9, falta quanto? Para 12, falta 9. Aí eu disse, recebi a indenização da empresa, fui lá e disse que não queria mais, vou embora. Vou trabalhar para Jesus, gente. Ué? Aí tu saiu do emprego? Acabou. Ainda teve um problema, irmão. É que, antes de eu vir no domingo, chegou um presbítero, bateu no meu portão. Eu conheci ele há muitos anos. Aí ele, sem saber de nada, disse assim, e aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Tem comida aí? Eu disse, tem. Aí ele disse, cumpre com tua palavra, senão Deus não vai abençoar o que tu está para receber. Era um fundo de garantia, que estava meio preso lá, o bicho parece que prendeu ele lá, como prova, e não saía. Aí quando eu fui, saiu o fundo de garantia. Aí eu fui lá, irmãos, comprei uma caixa de som. Eu estava a 549 quilômetros do centro de Recife. Lá dentro dos cantão mesmo. Lá onde o vento faz a curva para voltar para Recife. E lá eu trabalhando, irmãos. Aí dia 12, dia da criança. Sabe o que eu fiz? Fui na cidade e comprei um saco assim de presente. No dia, aí quando faltavam 6 dias, eu comecei a gritar lá na igreja, que no dia 12 eu ia dar presente a todo mundo, toda criança ali. Irmãos, no dia, irmão, veio criança até numa perna só naquele dia. Quando eu cheguei, a igreja era pequenininha, depois Deus me deu condições, eu fiz um tempo com 15 metros de comprimento, por 8, quase 8 de largura. Irmãos, mas quando eu peguei, irmãos, eu estou falando isso, eu fico todo arrepiado quando eu vejo que na realidade Deus é conosco. Aí o que é fato é que eu enchi um saco de presente, quando eu cheguei lá, já estava todo cara dentro da igreja, quando eu cheguei lá, aí o pastor chegou, aí mulher, pegava o menino, aquela sertaneja, atravessava o menino aqui e ficava assim, não cansava de jeito nenhum, irmão. Vocês pensam, eu acho que o menino ficava tudo cangalho assim, né? Porque ele botava o menino aqui assim e ficava. Calma aí, filho, e abandona o filho. Um calor de matar, irmão. Estratégia. A gente tem que saber, tem que trabalhar de acordo com a situação. Aí quando eu cheguei, entrei e tal, quando eu imaginava assim, onde é que tinha esses presentes todos aí? Ele está aí dentro. Jesus, se não der, hein? Mas vamos lá. Aí comecei a cantar com a igreja, aí eu vi quando a mulher disse assim, filho, está demorando, mas vale a pena esperar. Irmão, às vezes eu me lembro, a gente de casa começa a musicar isso. Não foi daqui a pouco. Eu comecei a cantar. Aí um rapaz era um guitarrista, hoje ele é pastor em João Pessoa, Ribamar. Foi cria nossa. Eu sou pai dele na fé. E ele é pastor. Aí
tocando o violão dele lá, aquele violão abençoado. Aí tem essas baterias DD14, essa acústica. Aí tinha uma pequena menor. Aí só tinha a última que a gente tinha. Era a última que a gente tinha. Aí daqui a pouco eu disse, atenção! Aí começou a recolher agora. Vou começar a dar os presentes. Aí o que estava fora entrou, porque eu tenho que ouvir a palavra, né? Quando eu disse que ia dar presente, aquele já estava desistindo. Voltaram! Aí eu disse, olha, Jesus, Ele é Senhor dos senhores, Ele foi quem morreu na cruz, não foi qualquer uma outra pessoa em que vocês creiam, e elas escutando aquele negócio lá. Aí eu disse, agora nós vamos distribuir. Bota uma fila em dinheiro aqui. A fila saiu fora da igreja, Jesus amado, e iam os penetras chegando. O que esse pastor está dando presente? Irmãos, só que minha esposa é experiente. Eu comprei e eu não sabia que ela tinha comprado também. Ela comprou outra parte, outra remessa. Irmãos, eu sei que todo mundo saiu com presente. No outro dia, eu vi as crianças com o carrinho brincando na praça, eu ficava assim, aí eu via uma criança com a boneca, coisas que elas nunca tinham, nunca tiveram. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O profeta Jeremias, ele profetizou muito a respeito do social. Os homens que levantavam, criavam leis, que viriam no futuro prejudicar os mais pobres, aquelas pessoas sem condições. E lá nós amparamos pessoas assim. E a igreja foi enchendo, porque a verdade de Deus, ela é igual a elevador, ela não faz curva. Isso é para vocês verem que Deus chama quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer. E eu passava na praça, via aquele povo brincando com as crianças. Aí depois eu passava lá, conheci. Foi quando Deus começou a me abençoar, porque passei muitas provas. Mas acontece, irmãos, que prova é para crente. Deus não prometeu vida boa para ninguém. Essa história de pastor enricar aí, tem pessoas aí que não pedem uns cultos de algumas igrejas que eu não quero mencionar, porque ele disse que semana passada ele não tinha nada na vida. Hoje tem 3 empresas e vários carros encostados na garagem. Amém. Amém. Mas o apóstolo Paulo diz, se nós nos baseássemos e esperássemos apenas nesta vida, seríamos os homens mais miseráveis do mundo. Sabe por quê? Porque essas coisas são passageiras, irmãos. São passageiras. Aleluia. Para acabar com essa história, Jesus foi dizer lá em 6:33 de Mateus, mas buscai primeiro, vocês dois com eles aqui, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Isso significa, tenha a obra de Deus como prioridade, e Deus nunca vai decepcionar você. Tenha a obra de Deus como primazia na sua vida. Eu trabalhava lá no Camaçari, na Bahia, eletricista. Irmãos, comigo trabalhava um japonês chamado Koji Nishimura, e mais uns 3 lá. Na hora do almoço, eles iam e eu ficava olhando o projeto. Eles iam almoçar e eu ficava aqui, olhando o projeto. Quando era daqui a pouco, o encarregado chegava e dizia assim, irmão, depois não, tem um pessoal aí que vai ficar na hora extra, você quer ficar? Aí eu chegava para ele e dizia assim, olha, hoje eu tenho culto. Se você quiser amanhã, eu fico até 10 horas da noite, a hora que você quiser, mas hoje eu tenho culto. Você pode fazer isso para mim? Posso.
Irmãos, depois foi embora todo mundo e eu fiquei. A gente precisa entender que Deus, Ele não é injusto. Ele não é injusto com você. Não é. É que a gente precisa também ser inteligente. Sexta-feira ontem, no estudo bíblico ontem, eu estava dizendo que a gente não pode botar o chapéu acima do alcance do nosso braço. Ou seja, você ganha X e quer dever acima disso aí, e vai chamar Deus agora para apagar esse fogo aí, esse incêndio aí? Ele não vai apagar não, meu. Esse incêndio aí você tem que arrumar um extintor por aí e te virar, dá até o jeito aí. Porque Deus não te mandou fazer isso. Às vezes você quer aparecer, não é verdade? Tem pessoas que gostam de aparecer, tem que trocar sempre de carro, aquela coisa toda. Um camarada chegou perto de mim e disse assim, tinha um Cobalt lá do camarada lá do laticínio. Aí disse, pastor, vamos trocar de carro? Eu disse, como assim? Trocar como? Aí ele disse, tu fica com esse meu, eu fico com o teu, tu me volta tanto. Eu disse, eu? É doido. Eu disse, tu sabe quanto é que eu pago de IPVA? R$290. E esse aí é quanto? Esse aí é quanto? Aí ele disse, é 1.800. Eu digo, irmão, vai te converter. Não, mas vai arrumar, vai pregar em outro lugar. Irmão. Eu vou cair numa esparrela dessa, aí vou parar com um carrão lá. Eita, o pastor, vou estar lá no estacionamento, aquele Cobalt, aquele carrão, o pastor está ganhando muito. E a barriga lá, amarrada aqui nas costas. Ah, deixa de ser bobo. Eu vou fazer um negócio desse. Uma coisa tem que ser proporcional à outra. Não gaste acima daquilo que você ganha. Para de repente você não está. Filho, não tem como arrumar o dinheiro emprestado, não? Em casa não tem essa história. Ó, filho, não tem. Aí beijou o camarada, já comprou o cara. Aí, filho, não tem como arrumar o dinheiro emprestado. Não, aqui, não dá para um cheque especial, não. Vai. Tu nunca mais vai dormir na tua vida. Não. Um cheque especial. Aleluia. Irmãos queridos, só recapitulando aqui para a gente terminar. Glória a Jesus. Aleluia. Olha, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Honestidade é fundamental, não é, irmão? Amém, irmãos? Já tem alguém cochilando aí? Não, né? Não. Se cochilar, pela benção. Olha só, irmãos. Olha só. Honestos. O camarada dormiu mais da conta. O domingo estava livre, né? Aí ele dormiu, perdeu a hora. Olhou no celular, que hora é essa? Meu Deus, perdi a hora. Aí lá vem ele, quando chega aqui, ele era para estar aqui, que diácono chega primeiro na igreja, a gente sabe disso, né? Não é assim, né? Não é assim? Chega primeiro. Não é? Chega primeiro, ele vai olhar o som, vai olhar os banheiros para ver se estão sujos. E alguém deixou lá uma coisa meio desmantelada, aí vem ali na frente e tal, vira e mexe e tal. Aí olhou tudo. Agora vamos esperar o povo para adoração ao Senhor, irmãos. Mas o camarada foi e se atrasou. Aí, irmão, eu não pude, irmão. O que foi? Irmão, um trânsito ali doido. Não tinha trânsito nenhum. Tinha trânsito nenhum. O infeliz caiu na fraqueza de dizer que tinha trânsito. O trânsito foi pior, foi ele. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos com a mulher, com os filhos. A honestidade está ligada à verdade. A gente precisa ser verdadeiro com a nossa esposa. Eu hoje saí, se eu tivesse vindo de carro ou de Uber, eu ia trazer ela. Ela está com 74 anos, vou fazer 72. Eu ia trazer ela. O que acontece, irmãos? A gente precisa olhar para ela e ver que ela é a pessoa que tem nos ajudado. Eu tenho de casado mesmo, eu tenho 50 anos. Seria mais, naquela época,
namoro, noivado. Na época era namoro mesmo, viu? Não é de namoro de hoje não, viu? Hoje o namoro é um caso. Fulano é meu namorado. Fulano é minha namorada, mas não é namorada, é um caso que ele tem com ela, que é diferente de antigamente. A gente tinha vergonha na cara. Tinha vergonha na cara. O camarada chegar, coabitar com a menina, com a garota, e dizer que é namorada. Não, não é namorada. É um caso que ele tem. Então, entre namoro, noivado e casamento, dá mais de 50 anos. Nós vivemos, graças a Deus, numa paz, irmãos. E servimos de exemplo para outros casais. Nós vamos fazer agora bodas de ouro, se Deus quiser. Escolhendo a hora, o momento certo, para a gente fazer. E eu tenho a impressão, irmãos, que ela é tão preocupada com a minha vida, porque eu sou honesto com ela. Ela precisa ser honesta comigo. No amor, na sinceridade, no aconchego, em todos os sentidos. Aí ele diz mais aqui, irmãos. Não de língua dobre. O que seria isso? O que seria isso? Tem pessoas que, quando morrer, o corpo dele vai numa caixinha de aliança. E a língua vai no BRT. Fala muita coisa fora do normal. Cria muitas confusões dentro da igreja. Para o diácono, para um obreiro, para nós que somos obreiros e obreiras. Irmãos, fica difícil. Não dado ao vinho. Não cobiçosos. Tem coisa que a gente vê lá fora que se não tiver cuidado vai cobiçar, viu? O diabo não é brincadeira, não. A bandeja que ele bota aí fora, talvez, se você estivesse lá, só conseguiria com muito dinheiro. Mas como você é crente, ele te dá de graça. Dá para entender, irmãos? De graça. Porque ele quer ver a sua queda. Aí ele continua dizendo. Isso era Paulo falando para Timóteo. Não cobiçoso, de torpe ganância. A gente não precisa dessas coisas, irmão. São coisas que não se encaixam no nosso contexto. Porque tem pessoas que apresentam uma coisa. Aqui, como hoje eu estava falando com o pastor, tem pessoas que hoje você vê nele uma pessoa. Mas quando vem os problemas, ele parece não ter estrutura suficiente, irmãos, para se conter de uma forma organizada diante de Deus e diante da igreja. Perdoar. Como, por exemplo, perdoar. É fácil perdoar, irmão? É, pastor, é fácil perdoar? Aí diz, perdoar é esquecer. Ué, e a gente sofre de amnésia? O camarada errou com a gente não vai lembrar? Vai. Só que a gente não tem que considerar o dano, o prejuízo que ele causou e de bota para lá. E tem a pessoa como qualquer uma outra. E isso cabe à igreja fazer. Porque eu pergunto, vinha Jesus com os discípulos. Tem pessoas que apresentam uma coisa, depois quando você só vê, diga, uma pessoa é muito alegre e tal, lá vai, mas lá no trabalho ou na igreja tem um problema, aí você vê alguém se levantar, aí você diz, opa, esse aí, olha, eu não esperava dele isso. Jesus foi passando. E o discípulo com ele ali. Aí ele viu uma figueira. Vamos ter um frutozinho aí para a gente aí. Não tinha nada. Muita folha, árvore copada, cheia de folha e cheia de sombra. Aí Jesus fez o quê? Amaldiçoou. Quando eles voltaram, ela estava seca. E a Bíblia diz que não era tempo dela botar fruto. Aí surge agora uma pergunta. Por que Jesus cobrou da figueira fruto, não na época apropriada? E aí? Tem coisa que a gente precisa aprender na Bíblia, e é na Bíblia. O que é que acontece? Jesus estava ensinando para aquelas pessoas que nem sempre as pessoas aparentam
ser, elas nunca são o que aparentam ser. Às vezes ela cria um problema dentro da família, ou no trabalho, ou na igreja, que você fica assim, meu Deus, como é que a pessoa fez tudo isso sozinha? Então Jesus estava provando por A mais B para eles, que tem muitas pessoas como aquela árvore bonita, copada, cheia de sombra, mas fruto nenhum. Assim é a nossa vida diante de Deus. Às vezes as pessoas se apresentam, ô meu pastor, tudo bem? Tem uns que já eu conheço um irmão, ele é dono de uma concessionária, aí toda vez que ele abraça um pastor, ele chega assim abaixo assim. Mais brabo que só um siri dentro da lata. Eu encontrei ele na semana dessa, que ele está montando uma churrascaria. Aí, ô meu pastor, mexe com ele. São essas coisas, irmãos, que nós aprendemos. Jesus, o tempo que ele passou aqui, foi para ensinar os seus discípulos, que hoje serve para nós. Então, se uma coisa que nós temos que fazer, irmãos, se você foi designado para fazer um trabalho, você foi designado você foi escolhido para ser um diácono, para ser um presbítero, seja a função. Mas dirigente de grupo, uma coordenadora de algum departamento, um coordenador de algum departamento, está trabalhando na obra de Deus. Às vezes as pessoas se entristecem. Mas eu não sou diaconisa. A outra diz, eu não sou nem presbítero. Porque tem pessoas que é o seguinte, olha, não se magoem os irmãos, mas tem pessoas que nasceram para ser diácono e não vão ser presbítero. Por quê? Foi o dom que ele recebeu da parte de Deus, de cuidar. Esse servo que estão aqui, que diácono significa servo, eles vão cuidar dessa igreja como ninguém, porque é um dom que Deus... mas acontece que é o primeiro degrau. É como as pessoas que lá na Assembleia de Deus nós pregamos que o batismo com o Espírito Santo é o primeiro degrau para a abertura dos dons espirituais. O diácono é o primeiro passo para crescer no ministério. Mas às vezes, engana-se também. Às vezes a gente se engana. Porque às vezes a pessoa tem uma boa palavra, é desinibido, tem uma boa leitura. Ele fez técnico não sei de quê, doutorado não sei mais do quê. Esse camarada podia ser um presbítero. Tem uma hermenêutica muito boa. Mas não vai servir para servir a igreja de Deus. Tem pessoas que têm todas essas qualidades. A gente olhando assim pelo olho, essa ótica nossa, ele serviria sim para ser uma pessoa, mas mais tarde ele vai provar por A mais B que não é aquilo que você pensou a respeito dele ou dela. Vai dar com os burros na água, vai decepcionar, alguém vai se decepcionar ali, aleluia. Sabe por quê? Porque não foi o chamado dele. Glória a Jesus. Irmãos, eu comecei a abrir porta na igreja. Irmãos, o zelador da igreja sofre tanto. Eu morei nos fundos de uma igreja. Tem alguém ali na porta. O entregador ali. Eu morei nos fundos de uma igreja, irmãos. Presta bem atenção. E eles me davam o aluguel da casa. A casa você pode morar à vontade. Irmãos, as pessoas quando chegavam faziam assim nas cadeiras, nos bancos. Tem zelador aqui não? E eu escutando isso. Hein? Aí uma outra engraçada dizia para outra, fulana, cuidado aí, viu? Para não sujar o banco. Ela está dizendo para não sujar a roupa, né? Mas era uma... Aí eu ficava assim olhando. Pastor, ô Paulo, pois não, minha irmã. Esqueceram de botar alguma coisa, algum desinfetante lá no... Jesus, sofri muito. Ainda assim, eu continuei. Ainda assim, eu perseverei.
ainda assim eu continuei com a minha jornada. Porque quando você está na dispensação do Espírito, essas coisas que você ouve, entra aqui, sai aqui, e vai embora. Deixa alguém dizer que você não fez direitinho. Ela não faz a metade do que você faz. Ele nem ela faz a metade, porque criticar é mais fácil do que fazer. Continua fazendo o teu trabalho, deixa o diabo se aborrecer, deixa o diabo fazer cara feia, continua trabalhando, porque o galardão vai descer sobre a tua vida. 22 e 12 do livro do Apocalipse. Eis que venho sem demora. Em outras versões, eis que cedo venho. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Que os irmãos continuem firmes. Olha, se fulano caiu, fazer o quê? Continua a tua jornada. Se fulano vai desistir, aconselha ele para ele não desistir. Quando os filhos de Anás, quando Caleb com Josué e mais os 12 olharam e viram os filhos de Anás, cada um homenzarrão desse tamanho, que olharam, essa terra não vai possuir não. Imagina o que é uma pessoa carregar um cacho de uva, 2 homens, um cacho de uva, então não era um cacho de uva, era um cacho de coco. A terra lá era assim. O diabo se levanta, porque se ele, esse é o trabalho dele, se levantar contra você. Se isso não existir, não tem diabo. E quando ele está ali tentando, é porque você está fazendo a coisa certa. Se você estivesse fazendo a coisa errada, ele estaria com você. Como você... Não viu o caso de Neemias? Ele lá, mais tarde seria o governador. Mas naquele dia, naquela época, ele era o servo de Artaxerxes, que era o seu rei. E ele era copeiro mor e servia lá ao rei. Mas um dia o rei olhou nele, semblante caído, porque ele era homem preocupado com a obra de Deus. A preocupação da obra de Deus é para homens que sabem o que está fazendo. Se preocupar com tudo isso aqui, com as pessoas com quem não veio, com quem viajou, com quem houve um problema, com quem saiu, porque às vezes as pessoas saem, olha agora o que veio na minha mente, viu, irmãos? Às vezes as pessoas saem, como por exemplo, você veja que exemplo eu vou dar. Eu falei para o pastor aqui, uma pessoa me devia R$500 e só me pagou 100. Mas tem pessoa que está espalhando, né? Aí ele chegou na igreja com um sax bonito, sax alto, bonito. Pastor, na época que eu comprei ele, foi tanto. Mas, levando em consideração o que eu já lhe devo, a gente abate o que eu lhe devo, e o restante o senhor me paga aí como quiser. Preste bem atenção. Amém. No outro dia, uma irmã que vivia fora da nossa igreja, que quantas vezes eu levei ela no hospital ali de Santa Cruz, madrugada, com problema renal. Meu filho Anderson com o carro dele, às vezes eu com o meu, levava ela. E outras situações mais que eu não quero relatar aqui. Porque o pastor, irmão, ele está para servir, ele serve em todos os sentidos. Ele serve em todos os sentidos. E o que é fato é que ele, aquela menina, estava fora da nossa igreja. Fui atrás de uma fofoca de uma pessoa que arrumou uma fofoca lá e disse que eu não gostava dela, que eu falava mal dela, que não sei o que, aquela coisa e foi embora. A essa pessoa que disse isso, saiu da igreja, ela mesmo criou um problema, envergonhou-se e foi embora. Aí a outra soube que ela tinha se envergonhado com o problema dela mesma. Aí botou a mão na cabeça e disse, então tudo quanto ela falou do meu pastor Paulo é mentira.
Aí voltou. E só que nesse íntere, ela disse assim a Jesus, veja bem, disse assim a Jesus, Senhor, eu tenho uma vontade tão grande de tocar sax. Ah, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro, meu marido não tem dinheiro suficiente para comprar um. Jesus, ah, meu Deus, me ajude. Aí ela entrou no templo, sentou. Eu peguei, sem saber de nada, peguei o instrumento e disse, irmão, nós vamos aqui orar por esse instrumento, vamos consagrar ele para o trabalho exclusivamente do Senhor. Aí orei. Quando eu terminei de orar, ela caiu no pranto lá na igreja. Aí contou toda essa história, que ela tinha dito a Jesus que queria um sax, que tinha vontade, que o dinheiro não dava. E a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando você faz a coisa certa, Deus aprova. Mas ela estava lá, eu não falava mal dela. Às vezes ela passava, oi pastor, diga bem minha filha. Aí brincava com os filhos dela e tal. Mas ia embora eu com aquela tristeza no meu coração, porque eu não tinha feito nada para ela, irmão. Não tinha feito nada para ela. Uma vez, esse aí sabe muito bem. Uma vez, um pessoal que trabalhava comigo, eu era submisso a ele, e o povo a mim, lá no MER, lá no mercado, criaram um complô contra mim. Disseram que estavam trabalhando sob pressão. Ele era meu chefe. Sob pressão. Aí eu disse, ué. Aí meu filho chegou para mim e disse, meu pai, estão fazendo um complô lá em cima, chamaram até o pastor Edson. E estão dizendo lá que estão trabalhando aqui sob pressão. Eu digo, não, aqui tem que trabalhar. Quem não quiser trabalhar, Paulo diz que aquele que não trabalha também não coma. Então ele fica em casa. Aí desci. Quando desci, estava aquela confusão formada lá. Aí eu cheguei para esse e disse assim, pastor, tem problema não, fica com eles aí que eu estou indo embora agora. Ele não deixou. Então a gente precisa entender que a gente tem que ser claro com as pessoas. Tem que ser claro, dizer, ele não, fica aí com eles, não tem problema não. Estou indo embora agora, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Menino, vou embora comigo, tinha 2 comigo lá. Não, pastor, não. Ele se quiser que vá embora, o senhor permanece. E eu permaneci tanto tempo com ele lá, irmão. Então são essas coisas. Então, conclusão, Deus coroou de êxito. Ela está já no grupo, voltou para o grupo para cantar com as irmãs. Que lá é um pouco diferente daqui. O sistema, não é? Que aqui é uma igreja, lá é outra. Só que é um só céu, não é verdade? Tem várias padarias por aí, cada com nome diferente, mas todas fazem pão, não é verdade? Assim é a igreja. Essa igreja, Nova Jerusalém, eu sou dessa igreja, irmão. A Nova Jerusalém, toda essa igreja vai vir lá no céu. Aleluia, não tem separação, não é verdade? Conclusão. Então, a gente precisa ter uma cautela com aqueles que foram, que de repente, eles vão dar com os burros na água. Pessoas que saem da igreja assim, precipitadamente, eles podem nunca mais voltar, se desviarem, ou reconhecer o seu próprio erro e voltar para a sua igreja de origem. Amém? Então nós devemos orar para esse povo, irmão, para que Deus ajude, para que Deus abençoe. Já tem gente aí querendo dizer, ó, para, que o negócio já... Mas que Deus abençoe a vida de vocês aí. Amém? Amém, irmãos? A gente vai fazer agora um momento importante, que é o momento da consagração dos amados irmãos. Vou pedir para vocês ficarem de pé. O pastor já está aqui, fica aqui comigo. Eu vou chamar aqui o diácono Davi, o diácono Marcos. Samuel, vem cá também. A gente vai estar aqui fazendo a unção sobre a vida deles. Aleluia!
Nós vamos orar agora, fazer a oração de consagração. Mantenha as suas mãos estendidas para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos teus filhos, Fábio e Rosalvo, Senhor, em tua presença nessa hora. Que a unção do teu Santo Espírito venha sobre eles, para ungí-los, ó Deus, para capacitar os teus filhos, para fazer a tua obra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor confirma aquilo que o Senhor já tem feito na vida deles, que eles sejam instrumentos usados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos nessa nova caminhada. Meu Deus, em nome de Jesus, tira todo o embaraço, tudo aquilo que possa se levantar contra a vida deles, caia por terra. Ó Deus, nesse momento, nós profetizamos, meu Deus, toda sorte de bênção espiritual para a vida dos teus servos, Senhor. Para que, ó Deus, a unção do teu Espírito possa usá-lo de maneira grandiosa na tua obra, neste lugar, e aonde o Senhor os enviar. Consagramos eles, ó Deus, para a tua obra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, meus amados. Vocês podem aplaudir o Senhor, irmãos? Aleluia. Pode voltar para os vossos lugares. Nós vamos estar agora fazendo um encerramento. Queríamos agradecer a presença de todos vocês que vieram. O pastor Luiz, infelizmente, não pôde estar conosco. Ele botou no grupo que ele pegou um resfriado forte, por isso que ele não está conosco aqui. Tá? Mas agradecemos também ao pastor Paulo, que aceitou o nosso convite. E vou pedir aos irmãos, após o término, vocês não saiam, tá? Que vai ter um comes e bebes aqui para vocês, 0800, não precisa se preocupar. Os irmãos vão estar servindo a vocês. Amém? Então, receba a bênção do Senhor nessa hora. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Então, assente-se agora por um momento, que os irmãos vão estar servindo a vocês. Os nossos novos diáconos vão nos ajudar também nesse trabalho.